Fala pessoal, como é que vocês estão? Começando mais um podcast depois do culto. E não estamos ao vivo. Hoje, excepcionalmente, Excepcional, gravado. episódio especial para você, Exatamente. mais longo. Inclusive, exatamente. Hoje é dose dupla. Dose dupla. Inclusive, olha quem que tá comigo novamente. E aí, Graças Clevão? a Deus. Eu tava até Como é que você esquecendo tá? como é que era sentar nessa cadeira aqui, quentinha, confortável. Viu? Mas o tema é quente. Entendeu? O tema é O muito tema- bom. O tema é muito tema- bom. A gente já vai apresentar o tema, mas antes, Eles viram na thumb, senhor? Já A gente viram, fica assim, já mas eles já viram tudo. não tem mais essa... Não tem esse segredo mais, não. O spoiler já tá na capa. Sim. Mas antes, inscreve no canal. Custa nada, de Custa graça. nada. Já deixa o seu gostei aqui, compartilha com o máximo de pessoas possíveis que você conhecer. O tema aqui, sempre o tema é bom. Mas hoje eu acho que é um tema extremamente fundamental, Uhum. sabe? Na construção da casa a gente começa pelos fundamentos, Pelos né? fundamentos. Então vamos falar hoje de fundamento, Sim. tá? Então já deixa o seu gostei, compartilha com o máximo de pessoas. Aqui embaixo também tá o nosso Instagram, tá? @POD, depois do culto, tem corte lá, tem conteúdo lá também para você assistir. E com certeza esse episódio vai gerar bastante conteúdo lá para você. Vai. Então já aproveita lá para você aprender um pouco mais. Isso. É isso. Essa é a expectativa, né? E discutir também, se você quiser mandar sua dúvida, mandar seu questionamento, enfim. Se Precisamos concordou, disso. discordou, vamos conversar lá. Precisamos de você conversando com a gente. É isso. Isso aí. Sem mais delongas, Vamos que vamos? vamos apresentar o nosso O convidado. convidado já é de casa, né? Já tá aqui há mais tempo que nós mesmo, Henrique. Você tá. Prazer estar aqui novamente, podendo falar da palavra de Deus. Aí. É a melhor conversa que podemos ter. Exatamente. E o último episódio do Henrique, a gente falou, né? Não, vamos ter uma parte 2. É. E todo episódio a gente fala de parte 2. E o Henrique vai ser o primeiro Até a parte convidado 2. até uma parte 2. Parte 2 e Prazer. dose dupla ainda. Dose dupla. Sim. Olha aqui, parte 2 e 3 junto. 2 Que e meio. tema bom, né? Tema ótimo. Um ótimo tema, No inclusive. passado nós falamos sobre falsos profetas, né? Sim. Uhum. Tava no auge aquele menino profeta, né? Eu... Que voltou às Voltou? É. Voltou a cena do... Olha Tá só. cobrando barato, 6 mil por pregar. 6 mil? Maravilha. É isso, né? O povo pagando, o que importa. É. Se paga, pode cobrar, né? Sim. A ideia é essa. É assim Tem que público. funciona o business. Funciona. Ó, É um business. né? Então a gente falou de falso profeta e, E agora? o crente, para não ficar caindo nesses papinhos de falso profeta, além do conhecimento bíblico, tem que ter uma parte da oração. A gente vai falar sobre oração. Com certeza. Né? Mas antes da gente Ótimo. entrar no nosso tema, fala aqui quem apoia nosso trabalho, Verdade. nossos patrocinadores. Tá aí aparecendo aí, ó. Unifica. Aí. Quer falar você? Quero a plataforma de eventos da Igreja Brasileira. Então, se você quer fazer evento organizado num lugar só, tudo sistematizado, né? Organizado, faz lá, unifica aí, sem preço nenhum, sem custo. Só se o evento for pago, tem uma taxinha ali mínima, né, Charles? Barato Menor do demais, dá conta. Então, a ideia é que você profissionalize aí a divulgação, a organização, a sincronização de dados para você fazer grandes eventos. E a próxima? Fica mais bonito também, né? Muito mais, é. E agora, Excelência, camisetas personalizadas. A gente tem uma fábrica de camisetas específica para congressos e eventos cristãos. E a gente atende aí com excelência, de fato. Procura fazer nosso melhor, atendendo com qualidade, preço e entregando no preço na data combinada, né, Exatamente. Charlie? Tanta gente aí fazendo camiseta que não entrega na data, com a qualidade que precisa. E a gente é especialista nesse segmento. E vai ser uma alegria fazer a camiseta do seu evento e do seu congresso. E na verdade, vocês não entregaram na data combinada. É Vocês mesmo? entregaram antes pra gente. E ficou muito bom. O Henrique tá aqui, o Henrique, líder nosso dos jovens. Sim. Pode falar, ficou bom A ou não camisa ficou? ficou ótima. Eu podia ter vindo com ela pra Podia. É mesmo? ajudar na propaganda. Olha só. Eu também poderia ter vindo, porque eu também tenho uma. Mas foi muito bom. Maravilha. Vamos lá. E já tem 9 anos, você acredita? 9 anos? Comecei ontem e já tem 9 anos essa empresa. Passa rápido, né? Exatamente. Esse ano que vem faz 10 anos de excelência. Olha que maravilha. Yes. Festinha. Festinha de 10 anos. Entendeu? Será que vai ter um episódio Será? especial de 10 anos Episódio da especial. Excellence? Ó. Mas vamos que vamos, né? E Vamos agora? lá. Lá. Vamos falar de oração. E oração é uma coisa muito complicada. A gente ouviu aqui, eu gosto sempre de citar o pastor. Nossa, me fugiu o nome dele agora. Fala a citação, deixa eu ver se eu lembro quem é. Do tripé. Gideão. Gideão. Pastor Gideão. Gideão Desculpa. Santos.
Gideon Santos, ele citou isso aqui, eu gosto sempre de citar, porque ele fala do tripé, que é a vida do cristão. Sim. E o tripé, ele é simples. Se você tira uma perna, ele cai. Né? Ele não consegue ficar sobre duas pernas. Né? Ele precisa das três. E ele fala de comunhão, de leitura e de oração. E aí o pastor Tiago Rodrigues também trouxe mais um conteúdo acerca disso, sobre os meios da graça. E, né, falando exatamente sobre isso, da comunhão, da oração e da leitura. E eu lembro, inclusive, o Henrique já postou na página dele, que oração, ele fez um Qual carrossel. que é a página dele mesmo? A verdade da Sigam a palavra. verdade da palavra. Aí. E tá aqui. Vai estar na descrição. Já tá na descrição. Nesse exato momento que você tá assistindo, já tá na descrição. E o Henrique postou um carrossel uma vez sobre oração, Filemon. Eu até queria que você começasse falando sobre isso, que a oração, ela seria até mais difícil que a leitura bíblica, porque quando você lê a Bíblia, você fica inteligente. Então você consegue mostrar para as pessoas ali uma superioridade intelectual, sabe? Você consegue fazer isso para você, em vez de você fazer para Deus. Agora, a oração não, é um sofrimento silencioso. Sim. Sabe? Um esvaziamento pessoal. Sabe? É uma coisa que você não. Mesmo que você pode falar, eu oro tantas horas por dia, mas, sabe, não surte um efeito visível Certo. uma pessoa. Igual uma pessoa que está lendo uma Bíblia, por exemplo. Eu queria falar dessa dificuldade. Por que tanta dificuldade em orar? Quando Jesus está ensinando sobre oração, uma das coisas que ele fala é: quando orares, entra no seu quarto, o Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Uma das coisas mais difíceis que nós podemos imaginar, e não só hoje, mas tenho certeza que de outras épocas também, é a pessoa querer viver uma vida de secreto. Porque é mais bonito orar só quando for culto, semana de oração, igual nós estamos, semana é Santa Ceia. É mais bonito as pessoas verem que você ora bonito, que você fala bonito na oração, tem belas palavras. Agora, existe uma dificuldade, porque dentro do quarto, para muitas pessoas, não tem visibilidade. Não tem visibilidade. E aí acaba que as pessoas, por não ter essa visibilidade, elas não querem ter o momento do quarto de oração. Não querem ter o momento do quarto de oração. É por isso que nós estamos tendo pessoas tão rasas espiritualmente, às vezes com o conhecimento bíblico mais rasas, porque não fazem essa prática constante da vida de oração, que é uma das armas deixadas por Deus para que nós consigamos vencer o inimigo. Nós precisamos de ter uma vida de oração. Oração dentro do quarto te deixa famoso? Não. Mas oração dentro do quarto te faz conversar com aquele que é o dono de todas as coisas. Isso não é maravilhoso? Como o Billy Graham, uma vez eles perguntaram: você é tão conhecido nos Estados Unidos, por que você não se candidata a presidente, a algum cargo do governo? Qual que foi a resposta dele? Eu não vou me rebaixar a esse nível, eu sou embaixador do dono do universo. Ele é embaixador de Cristo. Então nós deveríamos saber que isso é uma honra para nós. Conversar com quem é o Criador de todas as coisas deveria ser nossa prioridade. E assim, tem um retorno também à questão da vida de oração, e aí o Henrique puxou a questão da superficialidade. Tem muitos pregadores que falam muito bem, Sim. sabe? Que tem um conhecimento muito bom, são pregadores que têm essa desenvoltura, até um intelecto muito bom, eles são bons leitores. Sim. E você vê que a questão da unção, são palavras que tocam o intelecto, mas não tocam o coração. Né? E nós vemos muitas vezes isso acontecendo na igreja. Eu até lembro quando citam Jesus, falando que ele não é como os fariseus. Ele fala com autoridade. No final do Sermão do Monte, ele cita justamente isso, né? Não pregava como os demais, mas com autoridade. Né? Sim. Então, era algo que além Da eloquência, da capacidade das intelectual. técnicas, né? Exatamente. Isso. E isso é que talvez influencia muito a vida pós-culto, a vida do depois do culto. Claro. Né? Aquela pregação que tocou o intelecto, talvez te deixou mais inteligente, mas a que tocou o coração é aquela que talvez vai fazer você ter uma mudança. E aí, no último episódio, foi citada uma frase do John... Eu acho que foi o John Wesley, que em um momento das pregações, tinha um rapaz que estava muito agitado, né? E o John Wesley não faz o apelo. Em nenhum momento, termina aquela oração, ele só sai e vai embora. Ele encontra esse rapaz em outro momento do dia, e o rapaz fala: pô, se você tivesse me chamado, eu teria aceitado Jesus.
Ele falou, mano, você não aceitou ainda? Aí ele, né, ficou... Aí ele fala que se fosse o Espírito Santo, estaria ardendo até agora. Uhum. Então, assim, a questão da oração, ela também te dá uma certa unção, sabe? É Claro. algo retorno. Claro. E isso realmente tem faltado muito no púlpito, eu sinto, sabe? E o que você falou, e nós vamos falar mais à frente, não vou entrar agora, está na Bíblia. Em Atos nós vamos ver isso, que o apelo não parte do pregador para a multidão. Quando o Espírito Santo desce ali e Pedro prega e Pedro fala aquele sermão para aquela multidão, quando ele acaba de falar aquele sermão, o apelo vem da multidão para o pregador. Uhum. Que O apelo faremos? o que nós faremos? E agora? Diante de tudo isso, né? Ele não falou, quem quer aceitar esse Jesus? A multidão perguntou para ele, o que nós faremos através dessa realidade? Então, a oração, o poder dado pelo Espírito Santo é que convence o homem de verdade. Interessante que quando fala de oração, Deus tem vários meios de falar conosco. Sim. Mas a gente só tem esse meio, né? É só através da Só oração. através da oração. E é por isso que o véu foi rasgado. Exatamente. E nós não aproveitamos esse privilégio que nós temos. Pelo menos não como deveríamos, né? Não como deveria. Não como deveríamos. Inclusive, a gente teve essa pregação também no nosso congresso submerso, que foi citado no começo, que foi até o Marco Júnior, o último episódio. convidado. Ele fala, né, que no céu, imagina, a gente indo perguntar, né, como é que foi ver o mar vermelho se abrir, né? Como é que foi, né, ver as pessoas sendo curadas, como é que foi ver Elias subir, né? Uhum. E aí, o Marco Júnior falou assim, eu imagino eles perguntando, e como é que foi ter a revelação completa? Sim. Sabe? Então, com o véu rasgado. Como é que foi você ter esse acesso? Livre acesso. Então, é uma coisa muito pesada, sabe, que nós temos, é uma coisa muito maravilhosa que nós temos e nós não desfrutamos disso muitas vezes. Porque a oração é algo penoso, é algo difícil e a gente não quer. Eu penso muito nisso, que a gente deveria ser mais próximo, sabe, com Deus nesse sentido da oração. E falando em oração, Jesus ele nos ensina como nós devemos orar e como isso deveria ser feito. Acha que tem um falso ensinamento a respeito da oração como se fosse um mercado, sabe? Um mercado divino. Onde eu mando para Deus aquilo que eu preciso, certo. Ele me manda de volta. Como se fosse um pedido. Se não ele me mandar de volta... Um pedido de um restaurante, assim, né? Chama o garçom, fala assim, eu quero isso, é isso? Tipo isso. É nesse sentido. E se ele não me entregar, se o garçom não me entrega, eu saio e vou embora do restaurante. O Osher fala que nós tratamos Jesus... Hoje tem ainda mais menos do que antigamente. Você vai num hospital, em algum lugar, que tem aquela máquina que você coloca moeda e ele te traz um chips, um refrigerante. Ah, sim. Uhum. O Osher fala que nós tratamos Jesus como se fosse essa máquina. Nós colocamos dinheiro esperando que traga algo em troca. E essa não é a relação de um pai com filho, de Cristo com nós, seres humanos. Pelo menos não era para ser. Mas muitos estão usando dessa maneira para se relacionar com Deus, o que está errado. Não podemos buscar a Deus só no momento que a coisa aperta. Devemos ter um relacionamento de vida. O cristianismo é esse, é um relacionamento de vida com Cristo. E através da oração é uma das ferramentas que Ele nos deixou para que nós possamos conversar com Ele, tenhamos esse acesso, aproveitemos o véu que foi rasgado, o caminho que foi aberto, para conversar direto com o Pai. É um privilégio que nós temos. É um privilégio. Eu gosto sempre de citar, tem um pregador muito famoso, que ele foi, acho que se não um dos maiores pessoas na Inglaterra que construíram orfanatos, né? Que é aquele George Miller. E ele é citado como uma pessoa que teve mais de, sei lá, quantas orações respondidas. Ele contava, ele listava, e à medida que era respondido, ele ia lá, anotava no caderninho de quando foi respondida cada uma das orações. E é interessante que, aí lembrando que o Henrique citou o Paul Washer falando, e eu lembrei disso, ele fala que teve um momento no orfanato dele, que ele botou todas as crianças sentadas para tomar o café da manhã. E não tinha nem leite e nem pão. Não tinha, não é que tinha pouco, não tinha nada. E aí ele senta todas as crianças e a oração dele não foi pedindo para que Deus provesse o pão ou provesse o leite. A oração dele foi para as crianças agradecerem pelo pão e pelo leite. E ele fala que quando ele termina de fazer essa ação de graças, que ele termina de fazer essa oração, toca o interfone.
do orfanato. E ele fala, ó, rapidinho, só vou lá ver o que que é e volto. E quando ele chegou lá, era um caminhão de leite e o rapaz já falou, ó, explicou uma história lá. Eu não lembro direito exatamente a Certo. história, né? Por que que ele estava ali. Mas ele falou, ó, tem esses leites aqui, você quer pra você? Beleza, eu vou querer. E aí, logo em sequência, chegou um padeiro e falou assim, ó, o dono da minha padaria pediu pra eu entregar pão aqui. Ele falou que tá acertado. Então, assim, a oração dele não foi em nenhum momento exigindo a Deus, sabe? Igual, por exemplo, a gente teve... não vou ficar citando o nome, não, né? Mas, né, aquele pastor famoso aí que construiu um templo de Salomão em São Paulo, tem uma rede de televisão. Aham. Quem Acho que eu sei quem é. Eu tô Exija de pensando aqui. Deus aquilo que ele te prometeu. Você precisa exigir de Deus. E a oração não é isso, né? A oração Quem busca exigir de Deus não entendeu o estado que ele está ainda, dependendo da misericórdia de Deus para estar vivo. Porque o que mais o de melhor ele nos deu, que foi Cristo, que nos tirou de uma condenação que nos estava colocada e nos deu a salvação, e mérito nenhum nós temos. Pelo contrário, nós somos devedores. Todos os dias nós acordamos com uma dívida imensa. Então, quando nós levamos para esse lado de, eu devo colocar Deus na parede, quem somos nós para fazer isso? Não. Nós não entendemos ainda as Sagradas Escrituras e como Deus é gracioso e misericordioso conosco. E isso é um ensino que, infelizmente, tem aumentado e crescido dentro das igrejas. E a maioria das pessoas que vão atrás desse ensino é porque não fazem a leitura da palavra de Deus. E são orações que... Talvez são imaturas na fé, né? Imaturas Ainda na fé, sim. não se aprofundaram o suficiente para entender essa relação que temos com Deus. De fato, a gente tem liberdade de pedir. A gente não está falando que é proibido pedir. De fato, a Bíblia nos recomenda bater e buscar, e problema nenhum nesse sentido. Temos a parábola do juiz Inico. Exatamente. Ela recebeu por causa que importunou aquele juiz. Importunou. Mas não deve ser essa a nossa maior expectativa em Deus. E nós não podemos, quando falamos sobre isso, nós não estamos falando, quem está nos ouvindo, que Deus, nós não devemos clamar a Deus. Porque o autor aos Hebreus vai falar assim, nós temos um sumo sacerdote que ele se compadece de nós, porque em todas as coisas ele foi tentado. Ou seja, ele passou pelo que nós passamos, ele sentiu o que nós sentimos, e agora, por sentir o que nós sentimos, passar pelo que passamos, ele consegue se compadecer de nós. O autor aos Hebreus vai dizer mais, vai dizer, olha, então se acheguem com confiança a ele. Acheguem com confiança, com fé. Pode se chegar, pode pedir, mas o que nós pedimos a quem está nos ouvindo é cuidado na maneira com que vai falar com Deus. Não acho que você é o Deus e ele é o seu servo. É uma relação totalmente ao contrário disso. A gente percebe até que algumas pessoas, durante a oração, elas sem perceber, a gente que está no dia a dia lidando com a igreja, as pessoas, sem perceber, elas exigem muitas coisas de Deus. Faz isso, cura tal pessoa, salva tal pessoa. Como se a gente fosse o Deus da relação, Sim, né? Sim. E, na verdade, não é isso. A gente tem que tomar esse cuidado, essa vigilância constante em nós, para a gente não cair, não incorrer nesse erro. Porque tem o exagero extremo, que é exigir de Deus, que é colocar Deus contra a parede. Algumas igrejas neopentecostais têm esse ensino sistemático de que você tem que meio que cobrar Deus, e fala que isso é fé, e na verdade é uma fé errada. Mas mesmo nós, pentecostais clássicos, temos que tomar esse cuidado nos nossos cultos para, durante as nossas orações, não darmos a entender que somos nós quem comandamos essa relação. Nós clamamos, nós oramos, intercedemos, mas sabemos que tudo que temos, o Senhor quem nos deu, Ele é misericordioso. Se Ele não nos der mais nada, está tudo certo, já deu mais que o suficiente, e a gente deve pedir com aquela condição humilde, né? Sim. Senhor, tem misericórdia de nós. Se for da sua vontade, realiza isso, isso e isso. Sim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo entende isso, né? Sim. Quando Paulo vai tratar sobre si mesmo, quem que era Paulo? Um poliglota, ensinado aos pés de Gamaliel, um dos caras mais cultos, conhecidos. Como que ele se trata? Ele fala assim, Paulo, servo. E o servo que Paulo fala é escravo. Paulo entende, quem tem o Espírito Santo entende que literalmente é um escravo de Deus. É um escravo de Cristo, um completo devedor dele, e não vai ter nada na vida que ele faz que vai pagar pelo que ele já fez por nós. Mas, ao mesmo tempo, Paulo extremamente confiante, né? Sim. Extremamente ousado em tudo que ele fez, seja na pregação, seja no ensino, seja no combater os falsos profetas, a combater os problemas na igreja, a ensinar os seus discípulos, Timóteo, por exemplo, de um modo
amistoso, como um filho, né? É incrível a história de vida de Essa Paulo. ousadia, e se der tempo, né, que o tempo passa rápido, nós vamos falar um pouco em Atos, que essa ousadia vem do Espírito Santo. Sim, Uhum. Quem tem o Espírito Santo é ousado. É ousado. E isso que vocês estão comentando, eu lembrei que o Leonard Ravenhill, ele fala em um momento que as nossas orações elas são muito egocêntricas. Uhum. Então a gente quer ensinar a Deus como ele deveria agir em certas situações. Exatamente. Então é como se a gente estivesse dizendo para o Senhor do Universo, que era, é e sempre será, o onipotente, onipresente e onisciente, como Deus deveria reagir a certas situações. Eu falo mais, Shader, graças a Deus que Deus não escuta tudo que nós pedimos. Nossa, Não graças atende a todos Deus. os Não nossos atende pedidos. todos os nossos pedidos. E aí eu fico pensando, porque a gente faz isso muitas das vezes de maneira inocente, ok? Então eu também não vou ser o fundamentalista aqui agora, não, vocês, não. O que eu tô dizendo é que às vezes a gente faz de maneira inocente. É. Às vezes numa ânsia de alguma coisa, a gente quer falar para não, Deus, eu acho que esse que é o lado certo. Mas Seu a cara. parte boa é que ele não escuta muitas vezes, É. né? Ele não faz, na verdade, É. aquilo que nós pedimos sempre, Sim. né? Porque ele tem um cuidado muito melhor, né? Talvez é aquela ideia, né? Onde nós estaríamos se Deus tivesse feito tudo que nós pedimos? Sim. E os planos dele são muito maiores, são muito melhores, o caminho dele é melhor, o jeito dele fazer certamente é melhor. Às vezes a gente não gosta muito durante o processo, né? Mas lá na frente a gente olha para trás e graças a Deus eu não Ainda tive bem aquilo que ele ele... não me atendeu naquele Ainda bem que ele não me dia. atendeu do jeito que eu queria e estamos aqui vencendo. E acontece muito. É, E você tem que entender que ele sabe o caminho também. sim. Então é como se a gente tivesse... Não sei se vocês já viajaram para lugares que são muito distantes. Então você vai ali às vezes pro Nordeste ou você vai pro Centro-Oeste. E aí você pega assim, por exemplo, no Nordeste, você vê aquelas praias lindas. Sim. E aí você olha na internet, que lugar maravilhoso e tal. Só que muitas das vezes o caminho até chegar lá, às vezes é um caminho mais complicado. Nó. É uma estrada esburacada. Quem já foi a Jericoacoara saindo de Fortaleza de carro, que diga. Exatamente. Você chega na cidade e fala, mano, é isso? É. Né? Até você chegar lá é. Mas quando uma você luta. chega na sofrido. praia, aí você fala, nossa, Não, valeu. valeu Valeu a pena. Compensou esse Então, Não trajeto. pensou. Às vezes é isso, às vezes o caminho ele parece muito tortuoso, né? Ele parece um caminho muito ruim, muito complicado. Mas a quem você está orando, e a gente está falando sobre oração, Sim. a quem você está orando, ele não sabe, ele não está vendo o caminho, ele já está vendo o destino. Sim. Então a gente tem que entender que muitas das vezes aquilo que essa aflição que nós temos, porque nós aprendemos a pedir as coisas, mas aprendemos a pedir errado, se a gente conseguisse reverter e aprender a orar e ser um pouco menos se achando, né, um pouco menos Egocêntrico mesmo. Egocêntrico. Mimados. mimado, a gente aprender a orar, ser humilde e aprender a orar, isso resolve muito dos nossos problemas. Inclusive a nossa certeza. vida é muito mais leve, né? Com certeza. E nós devemos, e para aprendermos a orar também, nós devemos aprender a viver uma vida na prática da oração. Uhum. O que nós vemos hoje são igrejas, às vezes, cheias de pessoas, mas vazias de presença de Deus, porque são pessoas que estão ali só no domingo, oram só na hora que chega na igreja, muitas nem oram. Uhum. Eu vi uma frase que fala que antigamente as pessoas oravam por horas que pareciam minutos, hoje as pessoas oram por minutos que parecem horas. Sim. É. Constantemente, você chega à Assembleia, tem o costume de fazer a semana de oração. Quem chega um pouquinho atrasado ali, que não é certo também, mas quem chega um pouquinho atrasado, vê um lá ajoelhado, mas o celular está lá debaixo, dando uma olhadinha no celular. Acontece muito porque as pessoas... E quando eu falo as pessoas, eu tenho que ver se eu estou assim também, Uhum. para não só apontar para os outros, esquecer de mim também. Uhum. Não estão vivendo uma vida prática de oração. E aí a oração, quando você não vive uma vida prática, ela se torna algo cansativo, o tempo parece que não passa, você boceja, quer olhar o celular. Então nós devemos ter essa prática de oração que é fundamental na vida do cristão. Paulo vai falar que a gente deve orar sem cessar. Orar sem É uma vida, de fato, de oração. E um caso, e pelo menos na minha experiência, e vendo vários autores, eu percebo que isso é algo comum de quem vive uma vida de oração. Quanto mais eu oro, mais eu tenho vontade de orar. Sim. Uhum. Quanto menos eu oro, menos eu tenho vontade de orar. Então, é um ciclo virtuoso ou vicioso. Sim.
Então, se a pessoa não tem hoje um hábito de orar, comece. Estabeleça um tempo mínimo. E você vai perceber que se você estabelece um tempo de X minutos e você começa a fazer isso, amanhã ou depois você vai pensar, nossa, passou tão rápido esse tempo. Nem vi E passar. você vai expandindo esse tempo ao longo da sua caminhada cristã. E isso vai te fazer um bem maravilhoso para sua alma, para o seu espírito, para sua vida com Deus. Você vai entender as escrituras com outra perspectiva, seu chamado vai ser aberto de um modo maravilhoso e a sua confiança vai ser de fato repousada em Deus, trazendo paz, Vai chegar ao mundo com novos olhos. novos olhos. E é como Jesus falou, quando orar? Ele não falou assim, ó, se Sim. vocês forem orar. Não, ele falou assim, quando? Quando? Quer dizer, vocês já oram. Então, quando vocês forem orar? É, Uhum. Então, é uma vida de oração. E assim, a gente vai olhar, na história nós temos muito homens e mulheres que foram extremamente gigantes no evangelho. Uhum. Que tiveram palavras e coisas que ecoam até hoje. A gente mesmo está citando várias e várias pessoas e todas elas, né, boa parte das pessoas que nós citamos aqui, morreram, Sim. sabe? Já morreram sei lá, 20, 30, 100 anos talvez, dependendo de quem a gente citou. Uhum. E ainda continua ecoando. E eu vejo na minha geração que as pessoas também querem ser esse tipo de pessoa. Inclusive, nós temos, né? A fulano de tal é o Billy Graham brasileiro. Ah, fulano de tal é o novo Charles Spurgeon. O Billy Graham brasileiro é um Fulano perigo. fulano de tal é o príncipe dos pregadores. A gente vai sempre tentando achar novas pessoas. E eu vejo que a minha geração, ela tem uma... Talvez, acho que o ser humano, mas a minha geração principalmente, ela tem uma queda muito grande pela grandeza. Ela quer ser muito grande, Sim. mas ela não quer crescer. Então, assim, a ideia de que você vai pregar para as multidões só tem dois caminhos. Ou você se torna um homem ou uma mulher de oração e você vai falar a palavra de Deus, ou você vai ser obrigado a se vender e começar a falar besteiras atrás de besteiras Vai ganhar para você multidão. ganhar a multidão. E é o que a gente vê. Hoje só atrai multidão dois tipos de pessoas. As que são realmente ungidas e as que são porta-vozes, vendidas. Porta-vozes do próprio Satanás. Não. Porque o que elas levam é pessoas à condenação. É o erro. Então, assim, a oração não tem não é como um remédio que você tomar a quantidade certa é bom, se você tomar uma quantidade errada é um veneno. Não, a oração Quanto mais orar, melhor. ela só tem um pró, não tem um contra. Uhum. Né? Por isso a vida de oração. E é interessante que quando Paulo vai tratar sobre a vida cristã em geral, Paulo vai mostrar que nós estamos em guerra. Em Efésios 6, quando ele vai falar para revestir as armaduras, Uhum. eu nunca vi uma pessoa, por exemplo, um policial, colocar farda no dia de folga. Assim, não, eu tenho tanto orgulho da minha profissão que eu vou ficar em casa hoje, mas eu vou ficar de farda. Botar um colete aqui, Vou botar um vai colete. pra piscina. Eu nunca vi, não sei se existe, mas Não. eu acho que não existe. Quando o policial coloca a sua farda, é por quê? Porque ela vai para a batalha. Uhum. Pode enfrentar bandidos, pessoas perigosas, então ela tem que estar preparada. Então, o que Paulo está falando? Olha, eu não estou mandando vocês vestirem a armadura para vocês ficarem à toa em casa, assistindo uma série na Netflix. Isso não é vestir armadura. Vestir armadura é porque vocês vão enfrentar uma batalha. E essa batalha nós devemos saber que é uma batalha espiritual. O diabo vai usar armas para tentar ceifar nossa vida, tirar-nos da presença de Deus. Ele vai fazer isso, ele vai guerrear contra a nossa vida. E nós só vamos conseguir vencer essas batalhas contra o inimigo revestindo das armaduras de Deus. E o que nós fazemos para colocar essa armadura? Lendo as Sagradas Escrituras, orando, jejuando. Essas são as armas para que nós consigamos vencer o inimigo. Agora, um cristão que não ora, um cristão que não lê a Bíblia, um cristão que não jejua, como ele vai conseguir vencer essa batalha? Imagina um policial trocar tiro com um bandido, aí na hora que ele vai olhar, ele esqueceu a arma em casa. Ele não levou a arma para o trabalho. Acabou para ele, morreu. Se nós formos para a guerra achando que o inimigo não consegue fazer nada e não termos essa ideia que nós realmente necessitamos de estar armados com as armaduras que Deus nos deu, nós seremos ceifados. Então, uma das armas que ele nos dá, uma das principais armas, é a oração. Que nós possamos aprender a viver uma vida de constante oração, vestindo as armaduras que ele nos deixou. E a oração, eu vejo que ela te deixa conhecido tanto no céu quanto no inferno. Porque nós vamos ver lá em Atos
Que ele vai contar a história, né, de alguns discípulos que vão expulsar o demônio. um demônio e eles, né, ele vai e pergunta, né, olha, Jesus, Eu sei quem é. conheço. Sei quem é. O apóstolo Paulo, aqui vocês Também estão sei, falando, eu certo. também conheço. E vocês? Quem Quem são? são vocês? Né? E aí, olhando para um outro lado, quando Jesus mesmo fala, em teu nome, né, não profetizamos, não realizamos maravilhas, né, não curamos. E Jesus fala, mãe, partai de mim, não vos Não os conheço. conheço, vós que praticais a iniquidade. Então, assim, a oração ela te torna conhecido tanto nas regiões celestiais, mas também no inferno. Então, pensa, você todo cheio de pompa, com terno caro, com relógio caro, com tupete, tá todo bonito, tá? Cara de pregador, Cara de fala igual pregador, faz tudo, mas no dia que você encontrar com o próprio Satanás, ele vai dizer, eu não faço ideia quem é você. Mas depois eu te conheço no inferno. Então, assim, imagina o peso disso, Sim. sabe? E a gente faz isso diariamente, e não, sabe? Tá tranquilo. Não ser conhecido. Mas essa questão da armadura e dessa vulnerabilidade, de fato, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós realmente o nosso inimigo anda em derredor, buscando a quem possa tragar. E se a gente não está revestido de armadura, se a gente não vive uma vida de comunhão com Deus, a gente está muito mais vulnerável. Por isso que a gente vê alguns na igreja que são muito fracos, né? Qualquer luta, qualquer dificuldade os desanima, os enfraquece, os torna infrutíferos. A gente tem que ficar fazendo todo um trabalho de reanimação espiritual para que aquela pessoa continue caminhando, porque ela se permite ser vulnerável. E a prova disso, o exemplo que nós podemos utilizar é Jesus quando foi batizado. Está lá em Lucas 3, que antes de ser batizado, ele estava orando. E aí, quando ele vai ser batizado, o céu se abre, o Espírito Santo desce, fala, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. E aí, o que acontece depois que o Espírito Santo abre, que o céu é aberto, que o Espírito Santo desce, o que acontece com Jesus? Ele vai ser tentado pelo diabo. No deserto. E como ele vence a tentação? Ele vence a tentação simplesmente porque ele estava revestido do Espírito Santo. E nós não venceremos se não estivermos revestidos do Espírito Santo, se não recebermos o poder do Espírito Santo para que consigamos vencer as investidas do diabo. E é muita investida hoje. Nós não somos um país que sofre perseguições de morte, mas o diabo utiliza de diversas sutilezas e diversos tipos de outros modos de perseguição que às vezes nós nem percebemos. Ele coloca, por exemplo, séries que falam sobre coisas que vão totalmente contra a palavra de Deus e muitos de nós estamos assistindo. Há pouco tempo atrás, agora nem tão falado, tinha aquela série La Casa de Papel. Qual que era o intuito da série? Poxa, Roubar o banco. O bandido estava roubando o Banco Central. E aí, você assistir a série? Eu acho que eu assisti E a pergunta para quem assistia a série, para quem que nós estávamos torcendo na série? Torcendo pro bandido. Torcendo pro bandido. Tinha um jogo que antigamente era mais jogado, hoje em dia eu acho que nem tem tanto videogame, então nem é tão jogado, é o GTA. Que ele saía lá correndo, pegava o cara pelo cabelo, pescoço, não sei, tirava, roubava o carro do cara. Então, o diabo vai usando de sutilezas que para nós parece normal. Mas um cristão que vive uma vida de oração, um cristão que vive uma vida de leitura da palavra, ele tem este cuidado. Então, o diabo, muito sutilmente, ele tem conseguido entrar nos locais, na cabeça das pessoas, normalizando pecados que ainda são pecados. Se você pegar carro de algumas pessoas que estão na igreja, você vai ver músicas tocando que falam sobre adultério, divórcio, bebedice, e eles escutam como se fosse algo normal. Isso não é normal. Então, é uma guerra espiritual muito grande que nós estamos, e nós só conseguiremos vencer essa guerra se nós estivermos forjados com as armaduras de Deus. Senão, nós vamos realmente cair nas artimanhas do diabo. E ele tem muita artimanha para usar. Enquanto você falava, eu me lembro de uma passagem bíblica da parábola do semeador. Sim. Uma das sementes caiu na terra, só que a terra tinha espinhos.
E aí, na hora que Jesus vai explicar sobre essa parte, né, essa semente que caiu sobre os espinhos, vai falar que os cuidados do mundo sufocaram aquela árvore recém-nascida ali. Sim. Então, eu vejo muito nos dias de hoje essa morte espiritual de muitos crentes por causa dos cuidados do mundo. A pessoa fica preocupada com tantas coisas que de fato são importantes. Filho é importante, dinheiro é importante, carreira é importante, tantas coisas legítimas. Sim. Mas que se a gente não tiver comunhão com Deus, esses cuidados, a gente tira a nossa confiança em Deus e vai ficar preocupado com esses cuidados do mundo. Sim. É uma fonte terrível onde o diabo ele tenta minar a nossa fé e assim a gente não trazer fruto, como é o caso daquela semente que caiu sobre a terra e a terra era boa, ou seja, não tinha espinhos, não tinha pedras, era uma terra que não era dura como a terra do meio do caminho, mas eu percebo muito hoje essa questão dos cuidados do mundo e a gente precisa ter esse discernimento. E se a gente não tiver uma vida de oração, de meditação das escrituras, de renúncia através do jejum, a gente é enredado por esse tipo de situação, que são legítimas, mas que se não são vividas com a armadura de Deus e com discernimento espiritual, é muito fácil de se enredar. É uma batalha, né? Quando nós falamos sobre ser sufocado pelo mundo, nós não queremos trazer a ideia para ninguém de que nós não devemos trabalhar, porque tem cara que fala assim, não tem que trabalhar, a gente vai voltar, eu vou ficar aqui. Aí casa, deixa a esposa passar necessidade, os filhos passam necessidade. Não, a gente não está falando sobre isso. Jamais. Nós estamos falando que nós devemos viver uma vida de oração de modo que a nossa vida no nosso trabalho vai glorificar a Deus, na nossa igreja vai glorificar a Deus, aonde estivermos, vamos viver uma vida de glorificação a Deus. Por quê? Porque nós oramos tanto, estamos tão cheios da presença do Espírito Santo que ele vai guiar o nosso caminho. Aí quando nós formos trabalhar e recebemos uma proposta indecente, nós não vamos aceitar. Quando vierem algumas situações para nos afastarem de Deus, o Espírito Santo vai falar ao nosso ouvido, olha, não faça, vai nos guiar pelos caminhos certos. E isso só consegue ser sensível à voz do Espírito Santo quem tem uma comunhão com Deus. Se não tivermos comunhão com Deus, nós vamos fazer as coisas da nossa cabeça. E pode ter certeza que muitas delas vão nos trazer consequências terríveis. Ou seja, a oração, ela faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa. Ser guiado pelo Espírito Santo é o que nós devemos buscar. E falando assim, essa ideia de você abrir os olhos, né? De você não ser enganado. Porque o diabo, ele é muito astuto. A gente, às vezes, não sei se a gente não acredita muito nisso, ou se a gente acha que, não, eu sou mais inteligente que ele. Porque uma das estratégias que eu vejo muito sendo utilizada hoje não é tirar a pessoa da igreja. É deixar a pessoa dentro da igreja. E ela ser roubada ali dentro mesmo. Então, por exemplo, a pessoa continua nos cultos, continua nas orações, ela faz tudo. Mas ela já está perdida ali dentro. Sabe? É como a dracma que se perde dentro da casa, né? Sim. Então, uma dessas artimanhas de Satanás é trazer esse conforto para a pessoa. E a pessoa ela só fica nesse conforto quando ela não ora. Ela não tem uma vida de oração, então ela consegue estar nesse conforto porque ela não consegue ver, ela tem uma venda, né? Uma viseira ali na frente que ela não consegue ver. E aí até entrou nesse assunto ultimamente do morango do amor e tal. Eu não entendo a graça disso até hoje. Eu tive que comprar pra Gisele, porque senão eu não entendi ainda qual que é a parte dele. Por que chama tanta atenção? Acho que a psicologia explica isso, né? Parece que ativa uma parte do cérebro que todo mundo quer, mas... Cara, eu não tenho vontade nenhuma em comer o morango do amor. Mas... As mulheres são mais suscetíveis a ficar doce também, né? Desesperadas com isso. Mas o que eu vi muito é muitas pessoas tentando encontrar mensagens subliminares no morango do amor. Sempre tem. E eles queriam entender, espiritualizar que o morango do amor significa isso, significa aquilo. E até o Gutierrez Fernandes fez uma postagem esses dias para trás que ele fala: eu descobri que o morango do amor significa teologicamente. Quando você passa por nada, pro lado, ele fala absolutamente nada. E aí o terceiro post ele explicando que, gente, não precisa espiritualizar muito. Então eu vejo que as pessoas, quando elas estão com essa venda, elas espiritualizam muito o que não tem nada de espiritual. E aquilo que realmente é espiritual... elas deixam passar. Então, assim, por exemplo, a novela que ela assiste... tanto faz. É o ator que tá traindo a atriz.
Mas Sim. é algo que acontece, Uhum. sabe? A música, inclusive a conversa que ela tem com outras pessoas, tá tudo tranquilo, sabe? Ali não tem nada de espiritual, mas, por exemplo, o morango do amor deve ter algum significado oculto, Já fala que é o doce do anticristo. sabe? Nossa. Então, assim, eu vejo muito isso nessa falta de oração. Essa viseira que está colocada, essa venda que é colocada, onde as pessoas entendem algo extremamente espiritual que não é, e algo que realmente é muito espiritual, a pessoa. Tem uma frase de Augusto Nicodemos que ele fala: hoje em dia as pessoas veem diabo em tudo. Helmas, Coca-Cola, Alô, diabo. mas não veem o diabo no falso profeta pregando o falso evangelho. Então as pessoas às vezes espiritualizam demais. E as pessoas que não têm uma vida de oração e leitura da palavra, eles lançaram um filme em 2011, eu acho, chamado 2012. Eu acho que é isso, né? Isso. As pessoas ficaram desesperadas. O que vai acontecer quando 2012 chegar? O mundo vai acabar. Sim, tinha um profeta que falou que o mundo acabaria em 2012, né? Era o e fim eles do fizeram- calendário maia. Eles fizeram um filme e as pessoas em 2011 ficaram desesperadas. Mas, poxa, quem conhece a palavra de Deus não vai se desesperar com essas coisas. Não vai achar que o diabo está ali. Vai saber que o diabo não é tão bobo quanto as pessoas acham. Uhum. Não é tão bobo quanto as pessoas acham. Ele é astuto. Ele sabe trabalhar. Como você citou novelas, você vai ver aquele enredo de pessoas. Eu sou casado, aí a mulher vai lá, briga, e o marido vai trabalhar, o cara vai trabalhar, e no trabalho aparece uma paixão romântica, e ele trai a esposa e cria um enredo romântico atrás de uma traição. Uhum. Sendo que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Então, olha como que o diabo sabe trabalhar com astúcia. Por quê? Porque está pegando pessoas até dentro da igreja que não têm a prática da leitura, a prática da oração, a prática do jejum, estão suscetíveis às armadilhas do diabo e estão caindo nas armadilhas do diabo. E isso está acontecendo demais. A Rede Globo foi uma das principais causadoras desse terrível modo como a sociedade está hoje em dia, porque ela conseguiu colocar na cabeça das pessoas pecados terríveis como se fossem coisas normais. Normalizando. Normalizando o pecado. E muitos caíram e caem ainda hoje nesse papo. E essa questão da oração é muito ampla. A gente tem muita Sim, coisa pra nossa, gente muita falar. coisa. A gente tem muito conteúdo pra gente falar sobre oração. E eu tava numa igreja no sábado e teve um congresso. Eu tava ajudando nesse congresso que teve. E aí a pregadora, ela começa a citar a oração como se ela fosse você colocando lenha, né? E porque o fogo vem do alto, né? Então, a explicação dela a respeito de como funcionaria um avivamento e qual que é a parte importante da oração seria isso, né? Porque o fogo que é acendido por humano, em algum momento ele acabaria, mas o fogo que vem do alto, não. Então, a oração seria uma forma de você se manter aceso. Sim. E aí a gente vê, ela utilizou da parábola das virgens, né? Então, ali o azeite, ali o combustível para você continuar mantendo a sua lâmpada acesa. E aí, pensando nisso, eu lembrei de Elias, enquanto ela falava, eu lembrei de Elias, porque a oração dele era justamente para descer o fogo do céu. Uhum. E é interessante porque os profetas de Baal, eles fazem com que aquele altar ficasse propício para que acendesse um fogo, né? Eles criam tudo, o ambiente perfeito para que o fogo caísse. Elias faz o contrário. A Bíblia vai dizer que vai ensopar o altar. E primeiro ele prepara o altar, né? Ele Sim. reconstrói, então ele cria, assim, de certo modo, um ambiente propício no sentido de organização do altar e tem um significado em relação a ter uma vida alinhada com Deus. Sim. E ele faz isso. Em contrapartida, ao invés dele jogar fogo, ele joga água. Isso. É o Ou seja, contrário. quem já tentou acender churrasqueira Nossa do no céu. frio quando o carvão tá meio Úmido. úmido? Meio úmido. Ó, Não úmido, acende. úmido. É, não nem é molhado, molhado, é úmido. molhado. Ele não acende, não tem De jeito. nenhum. Então, assim, ele molha aquilo lá e a Bíblia vai dizer que o fogo vai lamber, sabe, a água e o fogo vai pegar. Então, assim, eu vejo muito as igrejas fazendo com que o altar esteja mais propício, ou seja, vamos fazer um culto mais propício para o Espírito Santo. Uhum. Então, a gente melhora a luz, a gente melhora o louvor, Coloca a uma gente música cria, de fundo. sabe, a gente cria um ambiente de adoração, né? É o que eles inventam, né? Um ambiente de adoração. E realmente, o altar tá ótimo, só que o fogo que cai não é o que vem do céu. Qual que é o problema desse fogo? É que na segunda-feira ele não arde mais. Sim. Entendeu? Então, assim, o que Elias mostrou é que
Deus acende altares até mesmo quando eles não estão nas mais perfeitas condições. Sim. Mas aquele que consegue manter esse fogo que veio do céu aceso, essa pessoa continua com essa unção. Então é algo a oração ela tem muito isso, esse combustível que você continua ali alimentando esse fogo que veio do próprio alto. Mas sabe qual é uma questão que nós vemos? Eu acho que é uma questão antiga, mas nós vamos citar hoje porque nós somos de hoje. Nós não somos de antigamente. O que nós vemos muito é que as pessoas são ao contrário de Jesus. Elas estão muito preocupadas com a multidão, mas pouco preocupadas com a vida de oração. Jesus, quando a multidão apertava demais, o que ele fazia? Ele saía lá para o canto para orar. Ele, Deus. Por quê? Porque a multidão não impressiona e nunca impressionou Jesus. Porque uma das multidões que ele viu foi para crucificar ele. Então a multidão não impressiona Jesus. Jesus, ele dava mais valor para o momento dele com Deus do que o momento dele operando milagres, por exemplo. Por quê? Porque ele precisava de se relacionar com Deus, primeiramente, para que depois ele conseguisse ir até a multidão e os milagres acontecerem. E hoje em dia é o contrário. As pessoas querem os convites, os grandes congressos, estar na frente, estar no outdoor, hoje em dia no Instagram, no Facebook, e esquecem da vida de oração. E um dos grandes perigos que temos hoje são pessoas que estão tão preocupadas e tão ocupadas com a vida eclesiástica que se esquecem que têm de ter intimidade com Deus. E é por isso que nós estamos vendo cultos onde está frio. Uhum. Cultos frios. Cultos onde, igual você falou, nós às vezes temos que usar de alguma artimanha, uma música de fundo, uma luz. Tem algumas igrejas mais neopentecostais que o pregador vai pregando e tem aquela música alta atrás para dar aquele chamado para a pessoa reagir. Uma fumaça. Uma fumaça, algo do tipo. Por quê? Porque não tem o básico, que é uma vida de relacionamento com Deus antes do culto. Porque o culto não começa só ali. Nós temos que ter uma vida cultuando a Deus. E não somente ir na igreja cultuar a Deus no domingo, na quarta-feira. Então, acho que as pessoas estão esquecendo de ser como Jesus. A multidão não impressionou Jesus. Jesus saía para ter seu momento de intimidade com Deus, porque ele sabia que aquele momento de se encher de Deus era o que faria com que os milagres aconteceriam, a pregação teria efeito, porque nós podemos falar, mas quem entra e penetra dentro do coração da pessoa é só o Espírito Santo. Se nós falarmos sem o poder do Espírito Santo, serão palavras ao vento. Interessante que Jesus, ele precisava ser guiado, de fato, por Deus. E de fato, ele não preocupava tanto com a multidão. Tanto é que, lá em João 6, ele espanta a multidão, né? Sim. Se não comer do meu corpo, se não beber do meu sangue. E ele fala que... E aí o pessoal começou a se dissipar. Né? Sim. O pessoal começa a dissipar. E vocês? Vai também não? E aí, não. Assim, Para onde iremos? E é interessante que é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Sim. É o próprio Deus. E Lucas 6, no versículo 12, fala assim, ó, naqueles dias retirou-se Jesus para o monte a fim de orar e ele passou a noite inteira orando a Deus. Orando para quê? Para no outro dia escolher quem seriam os 12 apóstolos. Ou seja, até ele, que era o próprio Deus, mostra para nós através desse exemplo, e Lucas quer deixar isso claro, que nós precisamos da oração para tomar decisões em nossas vidas. O próprio Deus passou a noite orando para escolher no outro dia quem seriam os 12 apóstolos. Então a oração é muita coisa para falar, mas a oração ela faz toda a diferença na vida do cristão. Citando novamente o Leonard Ravenhill, tô lendo o livro dele, por isso que eu tô citando, tá mais fresco. Indica o Porque título. tarda o pleno avivamento. Indicação do Marco Júnior, nosso último episódio. Ele me indicou, eu tô lendo. E eu muito provavelmente, quando a gente postar esse episódio, eu já vou ter acabado de ler ele. Vai que eu posto alguns conteúdos no meu próprio Instagram sobre isso, né? E ele fala que a igreja se tornou uma geladeira, igual você falou, e ele fala que é uma geladeira para conservar o fundamentalismo. Então ele fala que a igreja ela se torna essa geladeira, e aí não no sentido de ser frio, mas no sentido de conservar uma aparência. De conservar a questão desses fundamentos. Ou seja, você precisa fazer isso, você precisa estar ali, você precisa fazer aquilo. Então um ativismo muito grande em fazer várias coisas, mas poucas coisas para Deus.
Então a oração, ela sempre ela é deixada de lado justamente nesse momento. Porque, olha, eu preciso, igual o Henrique citou, preciso escolher 12 pessoas para me acompanhar. Ah, eu preciso fazer isso rápido. Se eu orar, eu vou perder tempo. Uhum. Acontece muito. Vai que se eu orar, não vai, Deus muda meu coração e não vai fazer a minha vontade. Ou vai que Deus demora, eu quero Vai fazer isso que- amanhã. Eu tô com essa vontade aqui, mas vai que eu orando, Deus me fala que não é ela. É, aí- Eu prefiro não orar, não. Deixa eu seguir aqui. Meu avô fazia muito isso, não da oração, mas de não ir no hospital. Ele falou, se eu vou no médico, ele vai falar o que eu tenho. Então, se eu não for, eu não tenho. Tá vendo? Entendeu? E ele não ia mesmo. Até hoje não vai. Ele toma um chá de alho, uns negócios Sim. assim. resolve. Não, a Mas- vida é temerário, né? Isso é perigoso. Tá aí. Não faça isso, vô, pelo amor de Deus. Mas em relação à vida espiritual que eu tô falando... Também. Principalmente. 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 E aí tem até uma frase. Vou faltar essa informação. Na hora que voltar a câmera pra ele, eu vou estar procurando meu celular pra saber de quem que é. Mas que ele fala que quanto mais coisas eu tenho pra fazer no dia, mais tempo eu preciso passar orando. Então é muito, muito contrário do que a gente faz. Sim. Então, por exemplo, a gente tem que ir pro serviço mais cedo, então a gente... O que eu posso cortar aqui? O café da manhã? Não. Corta a oração. Né? E aí, esse autor que eu vou falar em breve, ele fala exatamente o contrário. Quanto mais coisas eu preciso fazer, mais tempo eu preciso passar orando. E é isso, a gente precisa ter essa prioridade em orar. Prioridade em buscar a Deus, né, em oração. E quando nós falamos isso, nós devemos saber que existem, isso é uma realidade dura dentro da igreja, existem cristãos que conseguem passar um dia inteiro sem orar. E se você for ver realmente esses dados e perguntar na igreja quem faz isso, se a pessoa for sincera, você vai se assustar com a resposta. São muitas pessoas que conseguem passar um dia inteiro sem fazer a oração. Não sabemos como, mas elas estão sem orar. Sendo que uma das maneiras de falarmos com o próprio Deus é a oração, e as pessoas estão deixando isso de lado. Não procuram a Deus para tomar atitudes, para fazer as coisas mesmo básicas que tem que fazer no dia a dia. Aí depois vem a consequência do erro, e aí já busca a Deus por desespero, não por... E é interessante que com relação a essa questão de alguém que se diz cristão e não busca a Deus, o cristão é aquele que entregou a vida a Cristo. Sim. Peraí, ele entregou a vida a Cristo. Entregou. E não vive uma vida de comunhão com esse Cristo que ele entregou a vida. Então ele entrega a vida a Cristo, mas vive do jeito que quer. A ideia de... Da cabeça dele. Ele entrega, mas Cristo não tem a vida, né? Pois é. Então é de fato uma entrega, né? E aí nós temos que tomar cuidado com as mentiras que nós às vezes cantamos na igreja, porque nós cantamos, eu te entrego tudo. Mas não entrega nada. Aí ele pede um mínimo. Entrega o básico. Nem o básico consegue entregar. Te entrego tudo, igual tem uma música que eles criticam aí, eu esqueci como chama a música. Tá bem nem alto, acho que até o pastor Luciano. É ele, por ele, que eu estou gastando a minha vida. A pessoa não gasta nada para Cristo. Nada. E canta que tá gastando a vida para ele. A vida não tá nem um pouquinho gasta, tá novinho em Tá folha. zerado. Cuidado, porque os mentirosos não herdarão o reino do céu. Que é outra coisa que a gente... É a questão da venda dos olhos. Né? Não, mas é uma mentira pequenininha. É uma mentirinha. Deus entendeu. Não entendeu, não. O que eu queria falar, foi Martim Lutero que Falou? mas eu caí numa outra frase aqui. John Bunyan, que ele vai falar: eu posso fazer mais que orar depois de ter orado, mas eu não posso fazer mais que orar até que eu tenha orado. Isso. Então, assim, Joe Bunyan é autor de O Peregrino, né? que é um dos livros mais acho famosos. que é o livro mais lido depois da Bíblia. O livro cristão mais lido depois da Bíblia é O Peregrino. Muito Livraço. Recomendação. Tá cheio de recomendação de livro hoje, hein? E tem um filme dele também. Se você é um preguiçoso. Tem um antigo e tem um novo. Tem Os um dois são bons. Os dois são bons. Novo, sim. Já tem uns 10 anos. Porque o outro é antiguíssimo, né? O outro é quando eu era criança. Mas esse tem um novo que não é tão novo mais, que também retrata muito bem o livro, mas o livro é melhor. O livro é melhor. Sempre. Tem mais conteúdo, né? Sim. Mas essa questão da pessoa não viver uma vida de oração é um risco que a pessoa acaba não testemunhando do evangelho, porque ela acaba não tendo uma vida que reflete os valores de Cristo. A vida dela não condiz com o evangelho de Cristo Jesus. Sim. E acaba fazendo um desserviço, né? A propagação do evangelho. As pessoas não veem Cristo em nós, ou na igreja de um modo geral, justamente por isso.
Sim. E às vezes nós passamos despercebidos, né? E como é ruim passar despercebido. Porque quando você é realmente o sal da terra, a luz do mundo, a pessoa olha para você e fala assim, não, você nem precisa de falar, já fala assim, você é cristão. Agora o ruim é quando você passa lá anos e anos com a pessoa e fala assim, você é cristão? Isso é um perigo. Muda a intuação da pergunta, você é cristão? Esse tempo inteiro eu nem sabia Vira até uma disso. exclamação, né? É. Você? Você? Tem certeza? Mas alguns romantizam também a oração como se fosse algo sempre prazeroso e maravilhoso no sentido de dopamina, assim, né? De prazer. Uhum. E normalmente não é. Normalmente é algo entediante, normalmente é algo difícil, normalmente é algo custoso, mas que é necessário que de vez em quando tem obviamente as suas doses de prazer, Deus ele visita a gente fica alegre na presença de Deus, mas não sei na experiência de vocês, mas normalmente não é assim, normalmente é entediante. Algo que a nossa geração tem dificuldade. A gente não consegue ficar um tempo parado olhando para o nada. A gente fica entediado. Minha menina de 6 anos, eu falo para ela não assistir televisão, não fazer isso, não fazer aquilo. Ela fala, estou entediada. E eu falo, meu Deus do céu. E aí a gente se vê, né? Realmente, se a gente não tem algo a fazer, a gente fica entediado. E a oração é um pouco disso. Se a gente tem que priorizar a oração e entender que às vezes não vai ser aquele prazer todo, mas é necessário. A gente lembra que os discípulos, certa vez, Jesus leva eles para orar, e aí ele vai mais à frente um pouco, e quando ele volta para poder ver os discípulos, estavam dormindo. Uhum. Ele dá uma dura neles e vai de novo lá na frente, volta, eles estão dormindo de novo. E fala, nem por 1 hora vocês conseguem vigiar comigo. E fala, ou seja, ele estabelece uma régua assim, olha, 1 hora é pouco. É. E a gente vê uma geração que pensa que orar 5 15 minutos é minutos é tempo muito, pra né? caramba. E eu até falando sobre isso, que é interessante, porque é um pensamento que eu tenho. Quando às vezes a gente vê essas histórias dessas grandes pessoas, desses grandes missionários, grandes pastores, pregadores, grandes homens e mulheres de Deus, dá a entender que para eles parecia que eles chegaram no nível que era tudo muito fácil, que ler a Bíblia todo dia era muito fácil, que orar 1, 2, 3, 5 horas por dia era muito fácil. E aí eu leio um livro que é o Diário de David Brenner, que foi escrito por John Wesley, que era cunhado dele, se eu não me engano. Cunhado ou genro? Não, Jonathan Edwards, que era o cunhado, Tinha um né? parentesco, E eu não lembro me qual que é o fugiu parentesco agora, deles. mas ele que escreve, não é o David Brenner que próprio escreve o Brenner. diário, e ele pega o diário e fala. E aí você vê nas orações que um dia ele fala, e eu tive muito refrigério enquanto eu orava. Mas em outro dia ele fala, eu orei bastante angustiado, sabe? Então ele faz uma comparação que tinha dia que ele orava e sentia uma paz, sabe? Era prazeroso estar orando, mas tinha dia que ele orava e o que ele sentia era angústia. Desgaste. Sabe, ele não queria estar fazendo aquilo. Ele até fala que, enquanto ele ia no cavalo para falar com as pessoas, e ele ia em oração, ele falava que o estômago dele, ele tinha úlceras às vezes no estômago, e ele sentia as dores, aquilo lá, para ele era extremamente desgastante. E ele fala, e ele cita, ele não cita isso como graças a Deus pelas minhas úlceras. Não, ele fala que realmente era algo ruim, É desgastante. difícil. Ele fala, eu não tive ânimo para pregar naquele dia, mas preguei. Então, assim, a vida de oração também não é romântica. Nós devemos criar hábitos, né? O Scheider é uma pessoa da academia. Tá pai ultimamente, viu? Pelo meu físico, Olha, vocês verem que eu não sou muito da academia. Não é da academia que está falando de letras. da academia científica, da academia Na mesmo, academia né? Do de- treino. Puxar peso mesmo. Eu, pelo meu físico, dá pra ver que eu não sou da academia. Mas o Scheider criou um hábito de academia, de dieta, e ele consegue seguir esse hábito. No começo é mais difícil, Uhum. mas depois você vai se acostumando. Tem dias que são mais fáceis, tem dias Sim. que são mais difíceis. Mas a vida de oração também é assim. Nós devemos criar este hábito de orar. Porque se nós acostumarmos a colocar o relógio todo dia às 3 horas da manhã para despertar, para que nós acordemos, nos primeiros dias vai ser mais difícil, mas depois vira um hábito na nossa vida. Uhum. Mas nós não também devemos deixar virar um hábito e uma coisa que nós vamos repetir sempre a mesma frase, como se fosse uma Automatizada, reza né? automatizada. Não. É um hábito para orar,
mas sempre buscar a Deus de verdade. Sabemos que nós estamos ali numa relação de verdade com Deus. Uhum. Não é algo automático, eu estou pensando isso aqui, eu vou orar uma coisa, fingindo que eu estou pensando outra coisa, para ver se eu engano Deus. Não tem como enganar Deus. Ele sabe o que a gente vai pedir antes que nós peçamos, antes que nós façamos o pedido. Então, que nós possamos criar este hábito de oração, de leitura, porque hábitos como esse são saudáveis para nós e fazem bem para a nossa vida espiritual. Estava olhando aqui, o Edwards, ele quase foi sogro de Brainerd, porque Brainerd morreu antes. Então, esse é o parentesco dele. Sogro. E quase sogro, né? Que ele não chegou a casa, foi noivo da filha de Jonathan Edwards. Agora, com relação a essa questão da oração, a gente vê em Salmos, homens e mulheres de Deus, homens principalmente, rasgando a alma, né? Sim. Rasgando a alma. A oração é isso. É você ter essa liberdade de falar com Deus aquilo que está no seu coração, de fato. E expressar. Às vezes a gente tem se a gente não toma cuidado, é muito fácil a gente se engessar na oração e ela se tornar algo religioso. Então é muito importante limpar essas cinzas e sempre ter lenha nova ali para poder a gente entregar e buscar do Senhor. Devemos ter a ideia e saber que a realidade é que nós estamos clamando a alguém que conhece o nosso pensamento. Nós podemos trancar a porta, esconder de nossos cônjuges, de nosso pai, de nossa mãe, de nosso filho, mas quando nós trancamos a porta para esconder de alguém, ainda tem alguém lá dentro que vê tudo. E mais ainda, vê os nossos pensamentos. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, ou seja, todos os poderes imagináveis ele tem. Então nós devemos realmente nos achegar a ele falando a verdade, tendo um relacionamento de verdade com Cristo. Porque é isso que ele quer, não uma reza, algo repetitivo, que todo dia é a mesma coisa. Sabemos que ele está lá para nos ouvir, não que ele vá fazer tudo o que nós pedimos, mas ele vai saber o que é de melhor para nós através da nossa oração. Só complementando essa parte da dificuldade, dos desafios da oração, eu já ouvi alguns homens de Deus falando a respeito desse início daquela pessoa que não vive uma vida de oração ou que tem dificuldade de expressar de fato a Deus aquilo que está no coração. Às vezes é uma estratégia para você que tem dificuldade de orar, ajoelha e fala: meu Deus, eu estou com muita dificuldade de orar. Meu coração está assim, assim, assado. Eu tenho dificuldade disso de orar. Eu não tenho conseguido ler a Bíblia, eu não tenho conseguido fazer isso. Só de você falar isso, você já está abrindo o seu coração. Então, se você está com o coração duro, fala: Deus, estou com o coração duro, estou com o coração distante do Senhor. Estou com dificuldade de fazer isso, aquilo. Estou com esse problema. Eu não sei como resolver, eu não sei como fazer, eu não sei. E se abra. Comece desse modo, pode ser um caminho aí, pode ser uma direção para você que tem essa dificuldade de falar com Deus. E nós devemos ter isso em mente, por quê? Porque hoje tem uma vertente aí dentro da teologia que está crescendo muito, principalmente por parte de grandes estudiosos reformados, que é o cessacionismo. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim. Que eles falam que o Espírito Santo não existe mais milagres, que já tudo que está no cânon ali das Escrituras foram para aquela época e aquilo lá foi para que fosse escrito, por exemplo, Atos dos Apóstolos, é para que nós tenhamos esse exemplo, mas é só um exemplo, não existe mais hoje. Mas nós temos, por exemplo, e isso acaba com essa teoria dos cessacionistas, quando Lucas vai começar a falar em Atos dos Apóstolos. Ele fala assim, eu escrevi o meu primeiro tratado, e o primeiro tratado que Lucas está falando para Teófilo é o Evangelho de Lucas. Ele fala assim, eu escrevi o meu primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Se Jesus começou, então quer dizer que aquilo ali era só o início. Ou seja, a vida cristã não é uma vida que nós vamos ler, Jesus operou aqueles milagres, curou aquelas pessoas, mas aquilo é só para servir de exemplo. Não, a vida cristã, nós entendemos que tudo que Jesus fez foi só o começo. E ele usa pessoas hoje em dia, como usou antigamente, como sempre usará, pessoas para que milagres aconteçam, para que maravilhas aconteçam, através do nome dele, mas quem vai ser usado serão pessoas. E nós devemos saber que o Evangelho é vida, ou seja, o que Jesus começou a fazer, o que Jesus fez de sinais, maravilhas, milagres, só foi o começo. Só foi o começo. E que Deus consiga, pela misericórdia dele, usar nós, simples mortais,
sujeitos a tantos erros que nós somos, para que ele, através de nós, continue o que ele começou, operando milagres, fazendo maravilhas, e esse é o evangelho a quem nós acreditamos, e esse é o Deus a quem nós servimos. Interessante que Elias, homem sujeito às mesmas Sim. paixões, né? Sim, E Deixa bem claro. Exato. Essa questão de... A palavra de Deus não dá respaldo para o cessacionismo, no sentido de que isso foi para exemplo, ou isso foi para que naquele tempo os judeus crescem e houvesse algum tipo de fé mais contundente, uma vez que tinham sinais e milagres. Não, a Bíblia não dá esse respaldo. Não dá esse respaldo, muito pelo contrário. Eis que vos dou poder. A palavra do Senhor vai dizer que farão sinais, obras maiores do que essa. Sim. Então, são muitos os profecia, exemplos. Ezequiel fala, até Sim. os últimos dias. Sim. sim. Então, muito pelo contrário. Não o cessacionismo tem respaldo bíblico, mas o continuismo tem respaldo bíblico. O que não quer dizer, e a gente sabe disso, que a gente vai orar por todo mundo vai ser curado. Não. Ou que Deus vai atender aos nossos caprichos, ainda que sejamos homens de Deus. Sim. Ele vai fazer o que ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer. Mas que acontece e que Deus usa e faz, com toda certeza, a gente pode repousar a nossa confiança nesse sentido. E esse poder aí que a gente citou, a gente fala muito sobre avivamento. Sim. Fala muito sobre avivamento, sobre muito poder. E aí eu lembrei de O Exército da Salvação, William Booth. Ele fala que em determinado momento um dos exércitos, do pelotão de salvação, manda um telegrama para ele falando: olha, nós já fizemos de tudo. Tudo que o Senhor disse para a gente fazer, a gente fez e não deu certo, né? A respeito de ganhar almas. E ele volta o telegrama dizendo: vocês já experimentaram chorar? Né? E aí, a ideia aqui não é um sentimentalismo, não era para eles começarem a chorar copiosamente. Não, era como se ele estivesse dizendo para ele: vocês já experimentaram se angustiar por essas almas que não foram salvas? Nossa. Já experimentaram sentir a dor delas irem para o inferno? Vocês já experimentaram sentir o fogo do inferno que vai consumir elas em breve? E aí a resposta do telegrama foi: deu certo. Essa eu não ouvi, nunca Sabe? tinha ouvido, não. Depois Hein? você olha lá. Essa é nossa. Inclusive tá escrito no livro Porque tá do Pleno Avivamento, ele não lembro. cita Esse livro é Não bom. lembro. Eu O vou- livro é bom, mas não lembro. no Não 3, lembro ali desse trecho. nos capítulos iniciais. Tá fresco mesmo na memória, hein? Tá fresco, tô falando, tô estudando. Tá bom. Mas o que eu digo é que esse avivamento que a gente clama é da boca pra fora. Porque o avivamento ele começa numa angústia, Sim. sabe? Ele começa num período de oração. Eu tenho um livreto muito bom também que fala do avivamento do País de Gales. E ele fala que juntou acho que 5 ou 6 jovens todos os dias numa sala dentro da igreja e eles oravam. Isso. E a oração não era uma oração faz de novo, sabe? Aquela, sabe, repetindo. Não, era uma oração desesperadamente. Eles oravam desesperadamente, angustiados, sabe? Como se, é igual se você acordasse hoje e alguém te mandasse um telefonema e falasse às 5 horas da tarde, vai entrar uma pessoa na sua casa e vai te matar. Como que você conduziria o resto do seu dia? Tranquilo? Escutando musiquinha? Não, né? A gente Claro ia que ficar não. desesperado. Sim. A gente parecia que o tempo começa a andar mais rápido. E é isso. É como se a gente falasse isso. À meia-noite, Jesus vai voltar. E essas pessoas ao seu redor vão ficar. Então a gente precisa. Então eles se angustiaram. Resultado: o País de Gales sofreu um avivamento assim, absurdo. Sim. A ponto de, num período sem globalização, chegar nos Estados Unidos, por exemplo, em outros países. O que nós devemos tomar como exemplo também é a igreja de Atos. Sempre. Porque foi aonde tudo teve início ali e chegou para nós hoje em dia. Por exemplo, em Atos 1, acontece isso, né? Aí Jesus fala para eles ficarem em Jerusalém, até que do alto eles sejam revestidos de poder. E aí, Atos 1, por exemplo, no versículo 13, vai falar que quando eles estavam ali, eles subiram para o cenáculo onde se reuniram Pedro, todo mundo conhece Pedro, João, Sim. todo mundo conhece, Tiago, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, mais ou menos, nem todos conhecem Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão,
o Zelote. Então, nós vemos que aqui nós temos, por exemplo, ao mesmo tempo que nós temos Pedro e João, nós temos Bartolomeu, que não é até conhecido. O que o autor aqui está querendo nos trazer? O que Lucas está querendo nos trazer? Eles estavam em oração. E quando você está em oração, geralmente você está de joelhos. Ou seja, todos estão no mesmo nível. Lucas não falou, olha, eu vou falar quem estava orando. Estava orando, os mais conhecidos são Pedro e João. Mas também estava orando lá um mais conhecido que chama Bartolomeu. Não. O que Lucas está falando? Quando nós estamos em oração, nós estamos reconhecendo o senhorio de Cristo. Sim. Que nós somos totalmente dependentes dele. Sim. E no momento da oração não tem mais conhecido, não tem menos conhecido, não tem maior, não tem menor. Todos somos servos que dependemos totalmente de Cristo. E ele vai dizer mais, que aí vai acontecer lá que, cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, unânimes, em oração, e repentinamente veio um som, e encheu toda a casa, e apareceu línguas distribuídas como de fogo. E depois disso, o que acontece? Todos foram cheios de quê? Todos foram cheios do Espírito Santo. Os que persistiram em oração foram cheios do Espírito Santo. Não só os que estavam com o nome citado, mas Não só os 120 que persistiram em oração foram cheios do Espírito Santo. Não só os que estavam com o nome citado. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, quando todos são cheios do Espírito Santo, aí uns começam a falar, olha, é de manhã ainda e o povo está bêbado. cheio de mosto, né, em algumas traduções. Aí sabe o que Pedro vai falar? Ó, ninguém está bêbado não, gente. É 9 horas da manhã. Como que alguém vai estar bêbado às 9 horas da manhã? Hoje em dia, É bem 9 horas da manhã, na hora que você passa lá no boteco, 8 horas, já tem uns batendo ponto lá. Já. 9 horas dá para ficar um pouco tonto, mas naquela época, ele falou assim, ó, como? Isso que está acontecendo aqui é a profecia se cumprindo, que seria derramado o Espírito Santo, e aí Pedro prega, cheio do Espírito Santo, para aquela multidão, um sermão totalmente cristocêntrico. Ou seja, eles estavam reunidos, orando, em oração, o Espírito Santo desce sobre aquelas pessoas e eles são cheios. Agora que eles são cheios, eles vão pregar um sermão. Qual que é o tema do sermão? Cristo. Quando ele prega esse sermão totalmente cristocêntrico, e notem que o começo disso é oração. Quando ele prega esse sermão totalmente cristocêntrico, e uma das coisas que ele diz para aquelas pessoas é, olha o risco que ele corria, aquele Cristo que vocês crucificaram há poucos dias, que vocês rejeitaram, é ele que ressuscitou e ele está cumprindo a promessa do Espírito Santo, escrita lá em Joel, e é isso que vocês estão vendo. Qual que é, então, a atitude daquela multidão quando escuta esse sermão? Eu já falei no começo. Eles perguntam para Pedro, o que nós vamos fazer? Qual que foi a resposta de Pedro? Arrependei-vos. Tudo isso começou com oração. Todos estavam ali reunidos, cumprindo o que Jesus disse, ficar em Jerusalém. 120 pessoas oraram um dia, oraram 2 dias, persistiram em oração, e aí o Espírito Santo desceu, dando-lhes poder. É isso que nós devemos buscar, é isso que a igreja precisa voltar, buscar o poder do Espírito Santo. E não para por aí. Aí nós vamos, por exemplo, ver Pedro e João, quando eles estão passando ali no templo, e aí aparece aquele homem que ele é coxo, aleijado, e aí o que acontece? Aquele homem é curado. E quando aquele homem é curado, nós vamos ver que aquela multidão fica desesperada pelo que acontece. E quando aquela multidão fica desesperada vendo o que aconteceu, Pedro vai novamente pregar o evangelho para eles. Pedro e João vão novamente pregar o evangelho para eles. Fala assim, ó, quem está fazendo esse milagre não somos nós. Quem está fazendo esse milagre, novamente eu falo para vocês, é aquele que vocês rejeitaram há pouco tempo atrás. Não tinha nem 2 meses que Jesus tinha morrido. Não né? tinha pouquíssimo tempo. Olha a coragem desse, olha como que a oração faz com que o Espírito Santo desça sobre nós. O Espírito Santo nos dá uma coragem de entregar a própria vida. Eles estão pregando para aqueles que há pouquíssimos dias atrás acabavam de matar
Jesus. E gritavam, crucificam. E gritavam, crucificam. Olha a coragem desses. O Espírito Santo nos dá coragem, Uhum. poder. E aí eles estão pregando para estes homens. E sabe o que acontece com eles? São presos. Presos por causa do Evangelho. Presos para tentarem serem calados. Aí na prisão, aqueles homens que os prenderam, que era o sumo sacerdote, aqueles homens poderosos da época, tentaram calar aqueles homens. Tentaram calar Pedro e João. E a Bíblia vai dizer mais. A Bíblia vai falar que eles fizeram ameaças maiores para eles. Se eles estavam presos, pensem comigo. Se Pedro e João já estavam presos, vamos aos fatos. Jesus morreu. Falou assim, ó, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Aí eles permanecem em oração. Eles estão orando, o Espírito Santo desce e enche aqueles homens. Quando enche, Pedro prega um grande sermão. Quando Pedro prega um grande sermão, mais 3.000 pessoas aceitam a Cristo através daquele sermão. Se arrependem do pecado. Aí eles passam no templo. Aquele homem é curado pela palavra de Deus, através do poder de Deus. Aí eles estão sendo presos agora por causa desse Cristo. Dentro da cadeia, eles estão presos. A Bíblia fala que eles fazem ainda ameaças maiores para Pedro e João. Qual que é a ameaça maior dentro de uma cadeia? Morte. Morte. Só que Pedro e João estavam cheios de poder. Se fosse uma pessoa hoje em dia, pregando o evangelho e ameaçado de morte, será que, falando de nós, será que nós continuaríamos ou será que nós pararíamos? Nós temos que refletir sobre isso. Porque, às vezes, nós não estamos dispostos a morrer pelo Evangelho. E o poder aqui, e ser testemunha, é literalmente ser um mártir, entregar a própria vida. E quando a Bíblia fala que aqueles homens ainda fizeram ameaças maiores, é porque aqueles homens, com certeza, falaram que eles perderiam a vida se não se calassem. Mas como eles não acharam nada e viram que a palavra deles era belíssima e eles pregaram novamente Cristo para aquelas pessoas que estavam julgando também, quando eles viram que não conseguiriam fazer nada e que seria ruim para eles fazer alguma coisa com isso, porque a multidão estava desesperada atrás deles, por causa do milagre que aconteceu através deles, eles soltam aqueles homens, Pedro e João. Quando eles são soltos, o que eles fazem? Continuam pregando o Evangelho. Isso. Eu lembro de duas histórias. Uma é Paulo e Silas, que você vê que eles presos, eles continuam louvando. E eu penso que eles não louvavam porque eles tinham certeza que seriam soltos. Mas sim que eles louvavam porque aquela era a vontade de Deus. E quando o terremoto acontece, né, e as cadeias são abertas, e eles vão pregar para aquele guarda, e aquele guarda vai aceitar a Jesus, né, e fala, né, hoje houve salvação em sua casa. Eu imagino como se Paulo e Silas no final disso falavam assim, aí viu, era por isso. Sim. Nós estávamos aqui justamente por esse motivo. Eu imagino que eles deviam se sentir felizes, tipo assim, olha, mais uma alma aceitou Jesus. E aí eu lembro de outra história, agora fora da Bíblia, dos morávios. Que eram pessoas que se vendiam como escravos para ter a oportunidade de pregar para aqueles que eram escravos, né? Então, assim, quem de nós teria coragem Sim. de se colocar em situações difíceis, em situações de escravidão, só para ganhar a vida de alguém? Sim. Até onde a gente vai? Sabe? Então, assim, isso é o poder da oração. A pessoa, aquela hora, ela é revestida de poder nesse nível, sabe? Isso nos mostra que a oração não é somente palavras vazias. A oração é realmente se encher de poder. O interessante é que quando Pedro e João, eles são soltos daquela prisão, a Bíblia vai dizer no verso 23 que uma vez solto, eles procuraram, capítulo 4, verso 23, que uma vez solto, eles procuraram os irmãos e lhe contaram as coisas que haviam dito. Pensa como está hoje em dia. Será que algum desses irmãos que eles foram procurar, visitou eles na cadeia? Acho difícil, porque a Bíblia não relata. Ninguém ia ter coragem de visitar eles para morrer na cadeia.
Mas ao contrário de hoje, que os cristãos são tão rasos, e se o irmão do lado dá a paz do Senhor, ou então se pisar no pé e não pedir desculpa, pensar, não volta. vou sair da igreja. Olha a vida de um homem cheio do Espírito Santo. Eles não receberam visita na cadeia de ninguém. Mas quando eles foram soltos, eles foram procurar os irmãos. Eles podiam falar assim, ninguém me procurou, eu não vou atrás de ninguém me procurou, eu não vou fazer nada. Não. Eles foram atrás dos irmãos para contar o que aconteceu. Então, nós devemos entender que o Evangelho é isso. O Evangelho não é uma reza, o Evangelho não é algo engessado. Eu vou no culto só domingo, eu não tenho que ter um relacionamento vívido, não. O Evangelho é um relacionamento entre você e Deus. E quando nós buscamos, realmente nós somos revestidos de poder. E quando nós somos revestidos de poder, e a Bíblia vai nos mostrar isso, no verso 31, que eles estavam clamando tanto no capítulo 4, que a Bíblia vai dizer, olha, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E aí, sabe o que aconteceu? Quando eles ficaram cheios do Espírito Santo, eles com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não teme a perseguição. Uma pessoa cheia do Espírito Santo convive com as pessoas dentro da igreja, não se preocupa se o irmão não está dando paz do Senhor, não se preocupa se o irmão não está cumprimentando, se está virando a cara, ela permanece na casa de Deus do mesmo jeito. Uma pessoa cheia do Espírito Santo anuncia a palavra de Deus. É por isso que eu falo, e é um perigo muito grande, nós temos hoje em dia muitos cristãos, quem está nos ouvindo, nós temos hoje em dia muitos cristãos que postam viagem no Instagram, o que come no Instagram, o que faz no Instagram, lifestyle, dia a dia, mas não fala hora nenhuma da palavra de Deus. E é quase impossível que um crente cheio do Espírito Santo não consiga utilizar as redes sociais que alcance tantas pessoas para falar de Deus. Isso é complicado. E eu sou o mensageiro da mensagem ruim. Está acabando. Meu Deus. 1h21 de episódio. Meu Deus. 100% conteúdo. Às vezes tem 1h20, mas tem um tempo da espera, né, quando tá no ao vivo, né? Verdade. Como esse é gravado, foi 1h20 de conteúdo. Sim. Sem parar. Então já vamos caminhar aqui já para nossas Considerações finais. Mas esse assunto de oração, como a gente falou, a gente ficou aqui na parte da oração, a gente entrou na disciplina, a gente entrou na vida do cristão que ora, falamos também do poder. Falamos do avivamento, falamos de várias coisas. E eu gostaria, já nesse finalzinho, que você desse um conselho ou alguma coisa, alguma instrução para a pessoa que está ouvindo a respeito da vida de oração, para que ela consiga entender o peso disso, sabe? Né? É difícil, gente, é meio que lógico, né? Por que eu devo orar? Porque sim, né? Mas, sabe, eu queria uma explicação para uma pessoa que realmente ela não entendeu ainda. O que é oração? Qual que é o peso dessa oração? O que você poderia falar para essa pessoa que está ouvindo? O que eu posso falar para quem está nos ouvindo é o que nós devemos ter como prioridade na nossa vida. Sabemos que um dia aquele que era Deus, que conhece o universo inteiro, que tem todos os poderes nas palmas de suas mãos, que conhece cada um do ser humano, que criou todas as coisas, esse que realmente era Deus. O Evangelho de João vai mostrar isso muito bem, que no princípio era o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Aquele que criou, participou, que foi o Verbo da criação de todas as coisas, se fez carne. E esse Deus, ele habitou entre nós como humano, passou pelo que passamos, sentiu o que nós sentimos e morreu por pecados que nem eram deles. O justo morreu por pessoas terríveis como nós. E quando ele morre, há aquele acesso que só o sumo sacerdote... E, gente, isso não é uma história de livro de quadrinho, que é uma história fictícia, não, isso é real. Quando ele morre, aquele acesso que era só para o sumo sacerdote uma vez por ano, ele é aberto para todos nós. É só clamarmos a Deus que ele vai nos ouvir, independente do local que estivermos, do dia, do horário, ele está lá para nos ouvir. E nós devemos tomar posse disso. Nós devemos aproveitar isso. E nós só seremos pessoas realmente salvas se nós formos cheios do Espírito Santo. Então, você quer ser cheio do Espírito Santo, quer ter uma vida pautada em agradar a Deus,
tenha uma vida de oração. E quando eu falo isso, Shailer, Filemon, isso tem que servir para mim também. É um desafio muito grande, são muitas demandas durante o dia que fazem com que às vezes nós não demos atenção esperada para a oração. E quando eu falo isso, eu falo de mim também. Nós devemos criar este hábito de buscar enchermos do Espírito Santo, que isso é o principal na vida de um cristão. Muito bom. É isso. Já deu um corte legal também, mais um. Aí, mais um. Não. Tem de corte aqui. Inclusive. Gabriel que se vira lá depois. Gabriel que se vira. Inclusive, a gente, para esse episódio, como ele é um episódio mais longo, a gente pode fazer um conteúdo diferenciado também nele. Né? A gente dividir esse episódio, fazer um episódio inteiro, né? E depois Sim. dividir esse episódio em algumas sessões. Legal. Pra você buscar, né? Fica mais fácil Verdade, até para você verdade. ter o. Parte 1, parte 2, parte 3. Isso, pode. A gente consegue fazer dessa forma. Sim. Mas mais uma vez, Henrique, muito obrigado. Eu que agradeço. Henrique já esteve aqui já uma vez. Muito obrigado pelo convite. E mais uma novamente. vez o conteúdo top de linha. Qualidade. E antes da gente se encerrar, vamos falar mais uma vez dos nossos patrocinadores? Patrocinadores, agora vou deixar contigo. Olha, meu? Você não vai enrolar igual da vez passada. Não, nossa. Fiquei Jesus sabendo amado. aí. Imagina que fosse um buraco, eu tropecei no buraco, caí de cabeça no chão. Mas é isso, a Unifica aí, plataforma de eventos da Igreja Brasileira. A gente já falou no começo, eventos extremamente organizados, fácil e a inscrição gratuita, tá? E o precinho, vou fazer o evento pago com vocês. Como é que funciona? Ó, isso aqui é o tamanho da sua taxa. Nada, irrisória. Então, Unifica aí, você bate o QR Code, você vai entrar diretamente. Aí você foi mais rápido do que eu. Eu não tentei já dessa vez, já não quis tentar. Você bate o QR Code, já tá lá no na nossa plataforma para se cadastrar. Próximo para nós, excelência, camisetas para evento personalizado e, principalmente, eventos cristãos. Sim. É feito para o seu congresso. Então, você que não quer mais ter dor de cabeça com entrega, não quer ter dor de cabeça com, mas eu mandei a arte veio diferente, ou não chegou a tempo. Excelência, tá? O QR Code aí já vai direto para um dos nossos atendentes. Lá você vai conseguir fazer todo o seu pedido. O suporte é extremamente ativo, rápido, responde na hora, muito bom. E o preço também sensacional. É tudo que precisa, né? Só isso tudo. Só isso tudo. Olha que maravilha. Excelência. Camisetas personalizadas para o seu evento. Depois do culto. E no final, né? Final chegamos a esse ponto. Despedir. Se inscreve, né? Se inscreve no canal, deixa o seu gostei, tá? Comenta aqui embaixo o que você achou. Eu preciso que você comenta aqui também ideias, né? Pra gente fazer mais conteúdos para vocês, pra gente ter mais convidados, né? Então, comenta aqui embaixo quem vocês querem. Se você tiver uma frase preferida sobre oração de algum autor ou de algum homem de Deus, aí coloca aí. A gente vai ser edificado com isso. Sim, porque da mesma forma que nós somos edificados pela vida, né, do Henrique hoje, o episódio, esse conteúdo incrível, a gente também é edificado pela vida de vocês também, quando vocês comentam, quando vocês dão o seu feedback, né? Exato. Eu até estava conversando com o Henrique no último Graça Brasil que teve. Às vezes eu tô andando na rua, No evento. no evento, e alguém me parava. Fulano, você faz podcast, né? Eu faço. É Sim. isso mesmo. Então, às vezes a pessoa me para assim, fala, perguntando sobre isso. Sim, Eu sim. mesmo. Sou eu. Não é o sósia, não. Não. E é isso, gente. Como é que a gente vai acabar? Será que o Henrique vai saber? O Henrique já tá treinado. Mas segue a gente no Instagram, @POD depois do culto. Segue também @Verdade da Palavra, tá tudo aqui embaixo. E Henrique, Segue lá, gente. no 3, a gente vai falar te vejo depois do culto, olhando pra aquela câmera ali. Vamos lá. Pra dormir. Pode ser? Pode agora. 1, 2, 3 e te vejo depois do culto. Falou. Valeu. Tamo junto. Abraço. Deus abençoe.